costumo dizer que um teatro que nasce do território é um teatro que sabe quem você é. E eu acho que o teatro hoje que surge na Zona Oeste e que muitas das pessoas do centro e da Zona Sul ainda não conhecem, né? O teatro tanto da Zona Oeste quanto da Baixada, é um teatro de resistência. É um teatro que aprendeu a se fazer não em locais consagrados como espaço físico de teatro, mas que a gente aprendeu a fazer na rua, aprendeu a fazer na praça, eu aprendi a fazer nas casas, inclusive, né, o teatro que a gente faz nas casas de Santa Cruz estimulou a criação, né, do festival de teatro, do home theatre e outras movimentações. A gente não inventou, mas a gente quis fazer um teatro que se cabia no local onde a gente morava. Meu nome é Alexandre Damasceno, eu sou ator, sou professor de teatro, professor de literatura e dirijo duas companhias de teatro, uma em Santa Cruz, chama Companhia do Invisível, né, na Zona Oeste do Rio, e a Companhia Casa Verde de Itaguaí, que inclusive faz parte da rede Baixada em Cena. Eu comecei fazendo teatro em Santa Cruz, lá no Cesarão, no CSU, que é o Centro Social Urbano, que é um espaço da antiga Fundação Leão XIII. E a gente vivia uma questão muito interessante lá, porque a gente fazia teatro, pensando no teatro, mas num bairro que não tinha teatro. Então a gente passou muito tempo, então a gente ficava ensaiando e pensava, vou ficar em cartaz aonde? Vou ficar em cartaz aonde? E nunca conseguia ficar em cartaz no teatro. E aí, com o tempo, eu me profissionalizei, virei diretor e comecei a administrar, inclusive, alguns espaços, né? Inclusive, eu estive trabalhando no Teatro Arthur Azevedo, por exemplo, Campo Grande, que é um teatro do governo do estado. Só que as pessoas que eu mais queria que fossem me assistir, elas nunca iam assistir. Mesmo que eu colocasse o espetáculo de graça, essas pessoas não iam assistir, porque o teatro nunca fez parte da vida delas. Elas sabem muito bem o que é o sabor de uma cerveja, de um refrigerante, mas elas não sabem o sabor de teatro. Então, mesmo que eu falasse que era de graça, essas pessoas não iam. Então, aquilo mexia muito comigo, aquilo me incomodava. Eu comecei a pensar assim, cara, como é que eu faço para fazer com que essas pessoas me assistam, né? E aí tem aquela coisa bíblica, se Maomé não vai à montanha, montanha vai a Maomé, uma coisa assim. Então eu pensei que eu tinha que fazer um teatro que ia até a casa das pessoas. E aí, como eu sou professor de literatura e sou apaixonado por Machado de Assis, eu propus para a Companhia do Invisível. O próprio nome, né, o invisível, já vem justamente dessa ideia da invisibilidade, né? Quer dizer, no dicionário a palavra invisível significa aquilo que não se vê, que não se sabe o que é, ameaça invisível. Quando eu li esse negócio de ameaça, eu gostei muito, eu me identifiquei, porque sempre a ideia do invisível é a ideia do não tem, a ideia do negativo, né? E quando eu pensei em ameaça, eu falei, cara, isso tem a ver comigo, porque, ninguém sabe o que eu sou, por que eu tenho que ser ruim? Eu posso ser bom, né? Então a gente pode fazer coisa bacana. Então eu propus ao grupo que a gente fizesse adaptasse um conto do Machado. A princípio o pessoal ficou meio preocupado, mas Machado de Assis, a galera de Santa Cruz não lê, não vai se identificar. Falei, não, vamos arriscar. Eu tenho certeza que se a gente souber fazer, bacana, a galera vai se identificar, a gente vai achar um conto e tal. Então a gente leu muitos contos e escolhemos o caso da Vara, que é a história de um rapaz chamado Damião, que foge do seminário e que vai para casa da Sinha Rita pedir ajuda para ela. E a Sinha Rita resolve ajudar ele, né? Diz que se compromete que vai falar com o pai dele e tal, de convencer o pai dele de não transformar ele num padre. Só que ao mesmo tempo que a Sinha Rita era muito generosa com o Damião, ela tinha uma vara, e por isso que a história se chama o caso da vara. Ela tinha uma vara na sala que servia para ela bater na empregada dela, Lucrécia, se caso ela não fizesse um trabalho. A Lucrécia era uma negra. Então, ao mesmo tempo que você tem uma relação de amor com a Sinha Rita, porque ela trata bem o Damião, você tem uma relação de raiva com ela pela forma como ela destrata, por exemplo, a empregada que trabalha na casa dela. Então a gente pegou esse conto e criamos um projeto chamado Café com Machado. A gente não tinha dinheiro nenhum, não sabíamos onde a gente ia apresentar, e eu joguei no Facebook, olha, quem quer ter uma apresentação nessa casa, vai ganhar um café e um livro do Machado. E aí em 2 dias a gente já tinha 2 meses de temporada fechada, a gente ficou escolhendo uma casa por bairro, porque era muita gente pedindo para a gente apresentar nas casas, e a gente começou a ir nas casas de Santa Cruz apresentar esse projeto. E foi muito bacana, porque primeiro a gente ultrapassou esse problema da questão de não ter teatro no bairro. Então a gente descobriu que a gente podia fazer teatro em qualquer lugar. E outra coisa é que a gente conseguiu chegar no público que era o público que eu gostaria de chegar.
Então a gente fez lá no Cesarão, eu sou do Cesarão, o Cesarão é um conjunto habitacional de Santa Cruz. Aliás, não sei se até hoje ainda é, mas até um determinado tempo o Cesarão era considerado o maior conjunto habitacional da América Latina. Era a única coisa boa que eu tinha para dizer. Você mora? Eu moro no Cesarão, o maior conjunto habitacional da América Latina. Não tinha muita coisa para dizer de lá. Mas do Cesarão saiu eu, tem Faustini, que está aí também, um grande pensador do teatro, trabalha com a periferia também, a gente saiu dali da Rua 50, e a gente começou a fazer teatro nas casas das pessoas. E aí tinham casos que a gente tinha que, por exemplo, passar por barreira de tráfico, enfim. Teve inclusive uma casa que foi muito interessante, a casa da Dona Maria, eu sempre gosto de contar essa história, porque a Dona Maria, ela só ficava no final de semana em casa, de segunda a sexta ela trabalhava em Copacabana como empregada doméstica, dormia na casa da patroa, os filhos dela ficavam sozinhos dia de semana, ela só encontrava os filhos no final de semana. E aí ela falou com a patroa dela que ela ia ter teatro na casa dela. A patroa dela falou, como assim que vai ter teatro na sua casa? Eu moro em Copacabana e na minha casa não tem. Ela falou, então a senhora vai ter que ir lá em Santa Cruz. Então, assim, foi legal porque teve pela primeira vez a gente percebeu uma inversão dessa ideia de que o cara de Santa Cruz que tem que ir para a Zona Sul ver e de repente agora era a patroa que estava reclamando que não tinha o tal teatro na casa dela. E cada casa que a gente ia talvez numa certa ingenuidade, assim, a gente vai levar uma mensagem, a gente vai levar uma peça, a gente vai levar Machado. E as histórias que a gente escutava dessas pessoas eram tão fantásticas que, na verdade, a gente aprendia muito mais do que ele. Eu cheguei, por exemplo, a gente chegou numa casa que estava tendo churrasco, cerveja, a galera escutando um samba, e eu falei, meu Deus do céu, quem foi que marcou o café com Machado numa casa que está tendo churrasco? Essa galera vai parar do churrasco, a cerveja, para ver uma peça sobre Machado de Assis, café. E assim, era incrível que, por exemplo, as pessoas paravam. As pessoas paravam, elas assistiam. Teve uma casa, por exemplo, que a gente aprendeu muito, porque a gente fazia o café na casa das pessoas. Então a única coisa que a gente pedia para a pessoa, a gente chegava lá e fazia o café. Teve uma casa que a dona não tinha gás. A gente teve que pedir gás emprestado para o vizinho, então ela ficou um pouco com vergonha daquilo, e aí a gente também acabamos ficando também um pouco com vergonha daquilo, acabou passando a fazer o café e levando para casa da pessoa. Então esse é um projeto que a gente tem feito, inclusive a nossa nova peça, a gente escutou tantas histórias sobre casa, que a nossa nova peça se chama Casas. É uma peça que dessa vez a gente fez ela de um jeito que ela pode ser feita tanto no teatro quanto nas casas, porque o Caso da Vara a gente só fazia nas casas, né? E esse projeto ganhou uma verba do governo federal. O governo federal tinha um projeto chamado Pequenos Projetos para Territórios de Paz. A gente ganhou uma verba desse projeto para fazer, passamos um ano fazendo na casa dos moradores de Santa Cruz. Depois a gente ganhou uma outra verba da Prefeitura do Rio, chamado Ações Locais, que a gente passou mais um ano fazendo esse projeto com essa verba. Não era muito dinheiro, mas aquilo resolveu boa parte, né, da nossa produção. A gente melhorou o café que a gente entregava para as pessoas, melhorou a qualidade do livro que a gente dava para as pessoas, que a gente comprava aquele mais baratinho, a gente comprou um Machado assim, uma edição um pouquinho melhor, os atores passaram a ter um cachê, a gente nunca cobrou nada de nenhum morador, porque a gente entendia que o nosso público quantas pessoas podem ver a peça? Quantas cabem na sua sala. Então tinha uma sala, por exemplo, que só cabiam 5 pessoas, tinha outras que cabiam apenas 10, mas a pessoa enfiava 60. A gente levantava e já estava... Eu lembro de uma casa que a plateia estava tão perto da gente que os atores só podiam levantar e sentar, não tinha como andar. Teve uma outra que a dona, ela trabalhava com animação de festas e estava tudo lotado de animação de festa, a porta da sala dela estava arrebentada, tinha que entrar pela janela, uma confusão danada. Mas o legal o que a gente aprendeu com essas apresentações? A gente começou numa sala de ensaio ensaiando. E aí eu marquei, olha, você entra por aqui, por aqui. Na primeira casa quebrou todas as máquinas, porque a sala da casa não tinha nada a ver com o que a gente tinha ensaiado. E aí a partir daquele dia, em cada casa, a gente tinha que chegar pelo menos 1 hora, 2 horas antes nessa casa, para mexer nas coisas da casa, pedir licença, a peça se passava na sala, para encaixar a peça naquele espaço físico ali. A gente até costuma dizer que se o nosso teatro não é bom, pelo menos com empresa de mudanças a gente pode trabalhar bem, porque tinha um caso, inclusive, que a gente, no final da peça, a gente colocava num lugar, tinha um caso que os donos falavam, não, deixa assim que eu gostei dessa arrumação. Então, a gente encontrou esse público, a gente descobriu um jeito de fazer teatro, uma forma de fazer teatro que se encaixa muito bem
com o bairro onde a gente mora. Descobrimos que o Machado todo mundo entendia, né? Principalmente quando tinha essa relação da Sinha Rita, a forma como ela tratava a Lucrécia, que trabalhava para ela. As pessoas ali, a maioria são empregados, então eles se viam no lugar dessa menina, se viam no lugar daquela menina, entendiam que ela tratava bem o Damião porque ela via o Damião como alguém da mesma classe que ela, né? Mas ela não enxergava, por exemplo, a Lucrécia como alguém da mesma classe que ela. Então, para ela, se a Lucrécia não trabalhou direito, tinha que ser castigada com uma vara, e ela tinha essa vara lá. Então as pessoas, a gente sempre fazia um bate-papo depois dos espetáculos, né? A gente sempre faz, isso é uma prática do teatro na casa, né? Acaba o espetáculo e a gente abre uma conversa. Então a gente percebeu que esse público é um público que gosta de teatro, mesmo que 90% do público das casas nunca colocou o pé no teatro. Inclusive foi até interessante, porque uma casa ficava querendo saber como é que tinha sido a apresentação na outra casa. E queriam inclusive até conhecer. Nós fomos obrigados a achar um espaço em Santa Cruz para fazer o grande café com o Machado. Nós colocamos 250 pessoas, né? A gente tinha sempre um público de 5, de 15, de 20, de 30. O máximo que a gente teve foi uma casa lá que enfiaram tanta gente, acho que dava umas 60 pessoas. E a gente fez uma apresentação para 250 pessoas, onde todas essas pessoas das casas se conheceram, foram para o palco, trocaram figurinha, e enfim. Esse é o jeito que a gente descobriu de fazer teatro. É uma forma de fazer teatro. Eu acho que existem muitas formas de fazer teatro, mas acho que quando a gente pensa na periferia, a gente pensa muito na questão do espaço. Como fazer teatro num lugar onde não tem teatro, né? E esse é o jeito que a gente vem fazendo lá em Santa Cruz e que a gente quer continuar partilhando, não só com Santa Cruz, mas com toda a Zona Oeste, Baixada, Zona Sul, Centro. Eu costumo dizer que a gente é de Santa Cruz, mas a gente é do mundo também.